Vamos lá então, pessoal, para mais um conteúdo especial, um conteúdo de recap. Você que já acompanha os meus recaps aqui, você sabe que cada conteúdo desse é realmente uma super aula, né? E eu prometo, eu sei que eu já prometi outras vezes, mas eu prometo mais uma vez que eu vou ser o mais objetivo, mais pragmático possível, tá? Se atentando a. Na verdade, eu não posso falar que se atentando àquilo que é importante, porque tudo aquilo que eu sempre trago aqui de detalhe para vocês são sempre pontos importantes, tá? Mas hoje eu quero ser bem resumido, bem pragmático aí naquilo que o mercado entregou para nós, tá bom? E vamos lá, pessoal. Eu quero trazer só um pequeno plano de fundo aqui para vocês, só para mim poder narrar aqui uma seguinte questão com vocês. É, o índice futuro, eu vou mostrar o gráfico aqui para vocês, mas o índice futuro eu vou mostrar o mapeamento que eu fiz antes do pregão abrir. E na sequência, o porquê que eu não entrei na compra e o porquê que eu passei as vendas, mesmo chegando nas regiões de venda. Por que que eu não entrei nessas operações, tá bom? Né? E de fato acabei ficando líquido no mercado. Um trade que seria bem um risco, eu até cheguei a detalhar na sala, ou por risco ou por micro quebra. Eu esperei a micro quebra, ela aconteceu, mas a captura de liquidez não aconteceu. Foi no topo do semanal. Teria pego aí, acho que chegou a cair mais de 1.500 dessa marcação de topo, tá? No dólar futuro, pessoal, inclusive para você que já acompanhou o pré-mercado de ontem, você deve ter notado que eu estou fazendo o relatóriozinho, né? Vamos ver como que vai sair isso daí, tá bom? Teve até uma oportunidade aqui com quebra de estrutura, quando aconteceu a quebra em sala, mas a captura de liquidez ainda não tinha acontecido, tá? Eu vou anotar aqui também. E depois deu um reteste, tá? Um reteste na captura de liquidez. E um ponto me chama a atenção, foi mais ou menos o mesmo horário na parte da tarde, 10h20, perdão, 1h20, 1h30, algumas oportunidades na parte da tarde, tá? E essa segunda oportunidade no dólar, vou mostrar para você, segunda não, né? Essa quinta oportunidade no dólar chegou a bater aí 26 pontos cravando a VWAP, né? Todo trade, bom, na verdade eu vou deixar isso para depois, tá? Então, para resumir, né? Peguei uma oportunidade no dólar, chegou a bater 10 pontos, foi com adição, né? Vou mostrar em detalhes para vocês na sequência. Depois teve uma quebra de estrutura na mínima do dia, em uma região qualificada, deu um stop um pouco maior, tá? 4,5 pontos, tá bom? Não reduzi a mão nesse trade, foi 4,5 pontos cheio, né? Depois teve um novo trade de 3 pontos, um novo risco, pessoal, uma retração macro, outras confluências também que eu vou mostrar na sequência. Eu até sugeri a parcial 1 para 1 na sala, mesmo curta, e eu acabei não fazendo, tá? Eu tenho que mais ou menos ali, pessoal, meio que um ponto de corte comigo, que eu busco ali fazer uma parcial pelo menos 5 pontos, tá? Às vezes ali o risco é 2 pontos, eu vou buscar os 5 pontos. Às vezes é 1,5 ponto risco, eu vou buscar 5 pontos. Vitor, quando o risco, por exemplo, se você pagar um risco de 6,5, quanto que vai ser tua parcial? 6,5, tá? No índice, a mesma coisa. Claro que vai mudar o tamanho da pontuação. Então, aproveita esse gancho aí. No índice, no mínimo, acredito o que é interessante fazer uma parcial é 100 pontos, pessoal. Tem risco que nós pagamos ali 65, 75, eu vou para 100 pontos, entendeu? Tá? Dependendo do trade que nós estamos pegando ali, eu posso até já buscar uma parcial 2 para 1 ou 3 para 1, né? Tá bom? Então, assim, pô, 80 pontos, eu vou fazer uma parcial de 80? Não. Né? Eu vejo gente chegando até mim compartilhando. Pô, eu tô num lugar lá que o cara entra alavancado e tudo bem, fez o resultado dele, mas pra galera que tá junto no trade, tipo, não fecha a conta, porque o risco é tipo 200 pontos, a parcial é de 80, né? Eu acho meio ridículo, né? Claro que se você tiver com muito contrato, eu lembro de um aluno até hoje que ele fazia isso, ele falou, Vitor, pra mim é tranquilo, né, o meu horário é curto aqui, eu quero pegar um trade e sair da tela, fechou, não tem problema, né? E ele entrava acho que com 50 contratos e ele fazia uma parcial acho que com 40, né? E deixava 10 ir. Parcial curta, muitas vezes a metade do risco que assumiu, só que se pagava, né? Ele falou, cara, para mim se paga, né? Tá bom? Então são escolhas, você tem que definir isso dentro do seu gerenciamento de risco, tá? Vamos progredir aqui nas explicações, pessoal, e o plano de fundo que eu quero apresentar para vocês aqui vai ser para narrar, fazer um plano de fundo aí do dólar futuro, tá bom? Então vamos lá. Eu vou investir 5 minutos nisso, não vou perder, não vou, aliás, perder tempo, né? Investir muito mais tempo que isso, tá? Até porque é conteúdo de mentoria e aqui eu tô pegando uma pontinha do iceberg para mostrar para vocês, tá? Então, pessoal, só para você entender, quando nós estamos falando em trade de risco,
Nós estamos falando em um trade que nem sempre ele vai ter quebrado a estrutura na região, mas ele pode estar buscando uma região qualificada. Eu já vou falar no próximo slide sobre região qualificada. O que que eu vou comentar aqui antecipadamente com vocês? O fato de que se eu tenho uma região qualificada, como que eu qualifico uma região? Uma zona de demanda, um suporte, uma captura? Próximo slide, tá? O ponto é, chegou na região, eu posso tomar o risco? Sem dúvida nenhuma. Eu só preciso saber se o risco que eu estou tomando cabe no meu bolso, né? Ontem o índice deu um trade na máxima, um trap cravado no pré-mercado. O risco nos 5 minutos era 415 pontos. No 2 minutos era 310, alguma coisa assim. E eu esperei ele fazer a quebra de estrutura, ele fez, não foi capturar a liquidez, eu ia vender na captura de liquidez, pagando um risco de, acredito eu que talvez de 70 a 150 pontos mais ou menos. Não capturou a liquidez, eu fiquei de fora da operação, só que depois nós pegamos um trade 135 pontos de risco na compra, chegou a bater 780 pontos, tá? Então, paciência. Foi a única operação do índice futuro ontem. Hoje eu acabei ficando de fora. Mas o ponto é que tudo está conectado. Quando eu falo do funil do método L2, que tem as camadas lá, isso é extremamente importante. Você tem que você tem que ter toda a estratégia, não só a técnica definida antes do pregão abrir, mas a questão do gerenciamento de risco. Hoje, por exemplo, o primeiro trade do dólar, nós tivemos um risco de 6,5 pontos. E eu falei assim: eu vou pagar esse risco, mas eu vou com menos contratos. Vamos supor que aqui fosse esse trade. O que que eu faria aqui se eu fosse pagar risco, tá? O que que eu poderia fazer? Primeira coisa, eu ia analisar: essa velha é 5 minutos ou é um? Contando que a região já está qualificada, tá? E imaginando que eu já tinha pego aqui, ó. Vamos supor que eu peguei aqui, ó. Peguei aqui, fiz parcial 1 para 1, não quebrou a estrutura. Ah, na verdade, fez uma quebrinha aqui, né? Tá? Aí vamos supor que eu catei de novo aqui. Pô, aqui me estopou na captura de liquidez, ó, era fundo anterior, ó. Aí ele foi lá, de repente uma notícia, às vezes isso acontece, tá? E aí fez essa volatilidade. Como que eu pagaria esse risco aqui? Nós fizemos um trade desse dia 7 de março, que pagou 3 mil, mais de 3 mil pontos. Um exemplo aqui, tá? Quais são as opções que eu posso fazer? Eu tenho que estar definido aqui. Se o risco é muito alto, eu vou ter que avaliar quanto que é esse risco. E aí vou dosar minha mão. Mas o ponto é que trades de risco, o próprio nome já diz, ele é um trade de risco. Ele não tem uma quebra de estrutura. Haverá momentos que a forma de você entrar em um trade vai ser mais agressiva, mas não ainda de risco porque quebrou a estrutura? Sim. Foi a última oportunidade no dólar hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês. Mas trades de risco, eles, na minha metodologia, eles são sim validados para a gente tomar esse risco a partir do momento que eu tenho qualificado o quê? A zona de demanda. Zona de demanda, suporte, né? Se for para venda, logicamente, zona de oferta, tá? Zona de oferta, resistência, tá? Pode chamar assim sem problema algum. Mas essa tomada de decisão aqui, para tomar um trade de risco, ela tem que ser totalmente ancorada nisso aqui, que é o método L2 para qualificar uma região de preço. Então tudo começa o quê? No argumento técnico. Então quando a gente vai pegar para mim mostrar na prática aqui para vocês, quando a gente vai pegar, por exemplo, aqui, esse trade do dólar, parece que eu estou caçando uma operação. A primeira operação do dólar futuro aqui, ó, parece que eu estou caçando uma operação. Chegou a pagar 10 pontos, foram as duas operações positivas. Parece que eu estou caçando uma operação. Mas as duas operações partiram o quê? De um contexto validado. E o que que eu faço para validar um contexto? Eu sigo esse passo a passo aqui, ó. Pelo menos esses 3 pontos aqui, ó. Pelo menos esses 3 pontos. Primeiro começa do argumento técnico, depois a confluência, ok? Depois a balança de decisão, certo? Depois disso, vai chegar na região. Aqui, ó, isso faz você entrar no trade. Claro que aqui eu estou falando resumidamente. Na mentoria, a gente vai trabalhar ponto um, trazer toda a dinâmica, ponto 2, toda a dinâmica que a gente vai trabalhar, balanço de decisão, a mesma coisa, liquidez, manipulação, tá? Aqui eu estou dando um plano de fundo para você entender o quê? Que as decisões que você tem que tomar no mercado, elas devem ser técnicas, entendeu?
Ficou curto aqui, mas é isso mesmo, tá? É um recap de mercado. Já estou entregando conteúdo a mais do que isso, tá? Já aproveito para convidar você, tá assistindo esse conteúdo, já assista mais tempo para você curtir esse vídeo, deixar teu comentário, deixar teu feedback, tá bom? E fica até o final para você não perder nenhum detalhe a mais, tá? Então vamos lá. Como que funciona aqui? Argumento técnico, confluência e balança de decisão. Argumento técnico é tudo aquilo que nós utilizamos, certo? Argumento técnico é tudo aquilo que nós utilizamos para poder o quê? Mapear uma região, tá? Na verdade, tudo que você toma como decisão no mercado deve ser sempre baseado o quê? Em argumento técnico. Argumento técnico, de uma forma bem simples, é justificativa pela qual você vai tomar uma decisão, tá? Resumidamente seria isso, né? Você precisa de um argumento técnico, tá? Por que que eu vou comprar, por exemplo, aqui, ó, vamos começar pelo dólar futuro, né? Por que que eu vou aquela região que eu mostrei aqui para vocês, ó, foi essa aqui, ó, essa primeira região aqui, ó. Por que que eu vou trabalhar na ponta compradora aqui, ó? Por que que nós compramos aqui? Por que que depois eu retomei uma compra aqui, ó? Por quê? Tudo foi mapeado antes. E o argumento técnico, tudo aquilo que você aplica no mercado é um argumento técnico. Quais foram os argumentos técnicos aqui? Eu vou focar em comentar quais foram esses argumentos técnicos. Não vou explicar argumento técnico por argumento técnico, tá? Só vou aplicar. O recap é isso, é a aplicação. Ô, Vitor, eu quero entender como funciona tudo isso. Método L2, inclusive no link aqui da descrição, você pode ter acesso aí à lista de espera e pode chamar também o pessoal do suporte aqui do projeto para você estar conversando também, tá? E tirando mais dúvidas, se assim você preferir, tá? Então aqui, ó, antes de reforçar, comentar novamente os argumentos técnicos que foram compartilhados antes do pregão abrir, eu quero mostrar que essas regiões aqui, vou tirar um pouco minha webcam aqui, ó, essas leituras aqui foram compartilhadas antes do pregão abrir. Então perceba aqui, ó, que nós tínhamos aqui a região verde para comprar, aqui a venda, né? A venda seria aqui em cima, uma das vendas, tá? Uma venda intermediária exatamente aqui, ó, tá? Exatamente aqui uma venda. Aqui era uma região de compra, aqui uma região de compra e lá onde que parou lá embaixo, que foi a mínima do dia também, tá? Então tudo isso mapeado antes. Agora, se você me perguntar, pô, Vitor, como que eu sei até onde vai? Primeira coisa que você tem que fazer é mapear, tá? Então veja até a dinâmica de preço, né? Eu sempre apresento alguns cenários aqui para os meus alunos, né? Expectativas que a gente pode trabalhar, né? Essa era uma delas, né? Voltar lá em cima, entrar na venda, não acionou. Um trap da máxima também acabou não acontecendo, tá bom? Para derreter o mercado lá embaixo. E uma movimentação que ele até voltasse a cair e retomasse na alta. Tinha uma outra que eu excluí, mas era isso aqui, ó. Eu presumi isso aqui, é uma falha da mínima, para ele lá em cima, pelo menos uma região maior de liquidez, ou que parasse aqui no topo de ontem, tá? Então não aconteceu, vou apagar, vou deixar limpo aqui, vamos lá. O que que me levou a acreditar nessa região sendo um ponto de demanda, suporte, né, intermediário? Nós tínhamos, o preço tinha alguns argumentos técnicos aqui, tá? Tinha uma LTB aqui, uma troca de polaridade de uma LTB. Você vai observar que ele já tinha rompido uma vez, e aqui poderia ser uma troca de polaridade secundária, tá? Então poderia imaginar isso, tá bom? Vou até apagar ela aqui, mas nós temos aí um argumento técnico, tá bom? Nós temos um segundo argumento técnico que aqui eram topos dos 60 minutos, topos anteriores, né? E o mercado faz esse movimento aqui de quebra, tá bom? Temos mais um argumento técnico que é entre a máxima de ontem e a mínima de ontem, o preço se encontrava aqui entre 50 e 61,8. Nós tínhamos aqui também na região a média de 200 períodos, que representa a média de 20 nos 60 minutos, ou seja, uma expectativa de pullback nos 60 minutos, né? Ou PC, né? PC ponto contínuo aí nos 60 minutos. Tínhamos também aqui a POC, né? O preço apresentava a POC aqui também. Tínhamos essa região de consolidação que o preço poderia respeitar. E além disso, se a gente trabalhar com uma figo dessa máxima com essa mínima aqui, o preço aqui ele trabalhava numa retração de 61,8.
Então, consegui observar a quantidade de argumentos técnicos nessa região e mais um detalhe, tinha VWAP aqui também. Então, essa região ela estava totalmente que embasada tecnicamente. Todos esses pontos que eu citei aqui para vocês, eles são chamados de argumentos técnicos, tá? Ok? E quanto mais argumentos técnicos tem para um lado, isso traz o quê? Uma confluência, ou seja, aquilo que aponta para a mesma direção, certo? E aí se deu a possibilidade de comprar. Teve aluno que chegou atrasado na sala e olhou para a ponta vendedora, visando essa troca de polaridade. Também destacada na sala por mim, mas não, eu não cheguei a falar assim, vendam aí, tá? Vendam aí. Eu falei assim, eu estou comprado, eu sigo na compra, mas dá para ficar atento a uma possibilidade de venda. Um ponto que eu comentei na sala quando nós estávamos aqui no trade, e eu deixei bem claro isso, eu falei assim, pessoal, o preço aqui, após ter quebrado a estrutura para cima, nesse ponto aqui, e após perder essa mínima aqui, ele também quebrou a estrutura. Então o preço está entre duas quebras de estrutura. E eu comentei assim, ele pode explodir para os dois lados. Ele pode explodir para os dois lados. Como eu já paguei o risco na compra, baseado em toda essa leitura que eu acabei de compartilhar aqui com vocês, e também narrado antes do pregão abrir, né, todo esse conjunto de argumentos técnicos que traz confluência, eu permaneci na ponta compradora. Lógico, sem dúvida nenhuma. Inclusive comentei que caso ele rompesse para baixo, acelerasse, eu iria esperar uma troca de polaridade com a VWAP para vender. Seria uma das possibilidades, tá? Isso acabou não acontecendo, eu não fiz a venda, tá bom? Então foi essa a leitura. Outro ponto que a gente observa aqui, eu observo e comento com vocês, foi a estrutura dos 60 minutos, tá bom? Naquele momento, 60 minutos, ó, onde que ele estava? Não só nesses topos anteriores aqui, que era o topo, que era essas máximas aqui, uma congestão que o preço fez, mas ele se encontrava também no topo do dia 21, trazendo uma expectativa de continuidade desse movimento de alta. Então o preço subiu, corrigiu, aqui até fez um trap da mínima, né? Ok, subiu, desceu, ficou de romper e aí acabou não rompendo, mas voltou aqui, a expectativa era essa, tá? Certo? Então veja que toda decisão que eu tomei foi baseado aqui em argumento técnico, totalmente objetiva, tá? Não é sobre o que eu acho que o preço vai fazer, é sobre aquilo que ele está me apresentando, certo? Além disso, pessoal, tá? Não que, novamente, é importante destacar, não que ele não pudesse descer, tá? Não que ele não pudesse descer. Tanto é que no pré-mercado eu fiz o mapeamento das regiões, né? Olha aqui, ó. Compra intermediária, reteste ou trap do dia, e aqui uma compra por trap, o fechamento do gap. Essa caixinha aqui já estava desenhada ontem, tá? Porque ontem uma das expectativas, caso descesse o mercado, seria comprar aqui, ok? E aí o mercado veio vindo. O que que nós fizemos? E agora eu vou por um minuto e vou te mostrar. Ó. Nós fizemos a primeira entrada por risco, baseado nessa leitura, acabei de comentar com vocês. Aqui, pessoal, na vela 6, só que o stop ficou alto, tá? E aí, o que que eu comentei? Entra com menos contratos, a gente faz uma adição aqui no 57, acho que foi 5746, se não me engano. Então, o risco aí 6,5, 6,5. O meu deu 6,5, e daí o que que acontece? A adição aqui, tá? Então, geralmente, quando o risco é alto, pessoal, no dólar, eu não vou pagar cheio, tá? Normalmente, a gente vai pagar um stop 2,5, 3,5 no dólar, 3 pontos, tá? Passou muito ali 6, 7 pontos, metade da mão, se quiser pagar o risco ainda, e adição lá no pé do stop. Então foi isso que nós fizemos, por isso que ele chegou a pagar 10 pontos. Ele fez uma quebra aqui mais interessante de estrutura. Pena que ele não evoluiu, tá? Quando o preço volta aqui, pessoal, ele acabou nos tirando a operação, né? Eu particularmente, né, levemente positivo, né? Eu fiquei com um saldo até interessante nessa operação. E depois nós retomamos aqui, ó. Só que eu não retomei o trap, perceba esse detalhe. Então, quando ele faz essa movimentação de pivô, novamente na mínima, numa retração de 50% e meio a 1,8, eu esperei ele quebrar a estrutura aqui, ó. E voltei a comprar acima do 41 para essa movimentação, acabou não acontecendo. Esse foi o maior stop do dia, 4,5 pontos, tá? Ok? 4,5 pontos, tá bom? Foi isso, pessoal. Foi isso aí. Tá? Depois o mercado veio descendo, descendo. Aqui eu não peguei, tá? Fiquei, vou, pego, não pego, pego, não pego. Aí olha que interessante, né?
Ele veio na outra região, ó. Se ele veio na outra região e não estou vendido e é um ponto de liquidez, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar ou vou vender na cara do fundo? Eu não vendo um pivô aqui, ó. Vendendo a mínima de 63, buscando um pivô de baixo. Não faço isso. Então eu busquei o quê? Um trap dessa região aqui, tá? Que foi o candle 86, ó. Perceba, risco barato, tá? Quando você olha um trade lá, caramba, Vitão, você cravou mínima, pagou 60 pontos. Esse tipo de operação. Só que quando dá stop, ninguém quer o stop, entendeu? Ninguém quer o stop. Quando dá operação positiva, caramba, Vitão, você falou, por que que eu não entrei? Então tá aí, ó. E esse trade aqui chegou até a dar parcial, tá? Eu não fiz, tá? Tomei esse stopzinho de 3 pontos aí. Eu não fiz a parcial, tá? Se alguém fez, show de bola, não tem problema. Eu falei, pô, tradezinho aqui no trap, na máxima que eu faço, ó. 2 para um, né? Se ele rejeitar nessa máxima, né? Inclusive, fica uma dica aqui para você. Você tá pegando um trade por risco, visando uma quebra, quer fazer uma parcial pelo menos, próximo, no caso, se for uma expectativa de reversão para alta, próximo ao último topo mais baixo, tá? Pra você trabalhar aí numa parcial, tá bom? Ok? E daí fechou momentaneamente as compras. E aí o mercado continuou caindo, caindo. Eu falei, pessoal, eu não vou pagar a venda aqui. Eu quero usar a média, use. Aí o mercado foi indo, foi indo, foi indo, e fazia micro, que aqui na verdade não fez, e foi indo, foi indo, foi indo. E aí eu comentei, se ele fizer o trap da mínima lá do dia 24, a gente pega a compra. Dia 24 que foi ontem, né? Uma movimentação de 60 pontos aí, mesma coisa, ó. Se não assistiu o recap de ontem, cravei aqui, né, a compra intermediária. Olha aqui, ó. Candle 9, ó. Trade de risco, né, sem volume financeiro, né? Diversos alunos pegaram ontem aí esse trade, tá? E aí ele chega na mesma região fazendo um trap da mínima de ontem. E trap é trap, eu falo isso na sala. Trap é trap, pessoal. Trap, eu espero o candle gatilho aqui e compra, ó. Qual que foi o candle da compra? 125, tá? Risco de 3,5 pontos, chegou a bater aí 6,5 pontos, depois voltou para o stop, certo? Depois disso, o que que eu falei, pessoal? Só vou entrar no trade se ele fizer uma micro quebra, tá? Fiz toda a leitura no fechamento, essa região aqui estava mapeada já também, e a mesma. Lembra do início aí da aula que eu comentei como mapear um cenário e que eu mostrei lá em cima para vocês também como mapear? Eu mostrei isso na sala ao vivo e eu comentei isso aqui, ó. Naquele momento ele estava batendo essa vela 3 aqui, a vela 4 também. E eu falei, pessoal, se eu não vendi aqui nesses pivôs na cara de fundos anteriores e após ele descer um movimento bem amplo, aqui que eu não vou vender. Então eu vou trabalhar conforme aquilo que eu sempre faço todos os dias, aceitando o risco e pegando os pontos de liquidez. Para mim, já era para ter sido os pontos de liquidez aqui, ó. Ok? Quando ele rompe essa máxima, qual que é o ponto de captura de liquidez? Onde falei o último pivô. Por isso que eu retomei, acho que se eu não me engano, a segunda, a terceira compra aqui, né? Segunda ou terceira compra aqui, tá? Aqui já era um ponto potencial, né? Que foi aquele primeiro trade que chegou a pagar 10 pontos. Agora aqui que ele desceu mais ainda, aí que eu não vou fazer venda. E aí eu mostrei, né, as retrações aqui e mostrei um exemplo de um trade que a gente surfou também, que foi basicamente, vai ficar redundante, né? Mas foi basicamente a mesma base técnica, tá? Foi no dia 26/2, tá? Trade lindo, ó. Mesma coisa, nós temos comprado daqui, ó. Nesse dia nós surfamos essa alta aqui, a gente pegou uma venda lá no dia seguinte, e daí o terceiro dia a gente surfou essa alta. Perceba que após o movimento de distribuição, ele fez o rompimento para cima, e após o rompimento para cima, ele voltou a trocar polaridade, tá? Se, entenda um detalhe. Se é nos 5 minutos, pessoal, eu não eu preferencialmente olharia para a liquidez mais lá embaixo, tá? Se é nos 60 minutos, eu já posso pegar na troca de polaridade, principalmente se ele tiver ali uma quebra de estrutura, tá bom? Então fica com esse detalhe adicional. E se você observar, foi semelhante aqui, né? Fez um processo de distribuição, rompeu forte, puxou na alta, depois qual que seria a expectativa? Ó, nessa máxima ou nessa aqui, trocar polaridade. E foi exatamente o que ele fez. Essa base aqui, antes de fechar a sala, eu apresentei. E eu sempre busco trazer, sempre trago argumento técnico. Eu falei, pessoal, eu não vou vender aqui, mas uma micro quebra dá para pegar.
Até porque, ó, se você pegou dois trades aí parcial e um ainda deu um resultadinho de uns 4 pontos de saldo, e aí tem ali 7 pontos de stop, você tá ainda com 5 negativo aí por contrato. Um cinco. É pouquíssimo, pessoal. Né? Eu vejo muita gente vindo no Instagram ali reclamar, pô, tô numa sala que eu tomo 10 pontos stop, é muito. Só que o problema, eu sempre falo, quando alguém vem criticar, eu sempre falo, não, mas peraí, cara. Hoje até um cara veio falar assim, um aluno que era da sala, saiu da sala, foi para outra sala, ele falou, cara, pô, o cara tomou 3 stop no índice, 3 stop no dólar, cara. O cara girou, falou, não, mas peraí, cara. Não é que eu tô defendendo o cara, eu tô indo pela parte lógica, peraí. Eu acho que é aceitável, cara. Agora, não pode ser todo dia, né? Todo dia, 3 no índice, 3 no dólar, 3 no índice, 3 no dólar. Aí é delicado. Mas, pô, uma vezinha por semana, uma a cada 2 semanas, faz parte. Agora, outra pergunta que eu sempre faço e eu sempre procuro refletir e fazer, porque é algo do meu operacional, é qual que é o retorno dos trades? Porque daí você toma 3 stop aí, vamos supor, pô, Vitão, 3 stop de 200 pontos, aí é sacanagem. Daí você entra no trade para surfar 100, daí tá errado? Aí tá errado, entendeu? Tá? Nem sei porque eu entrei nesse assunto aí, mas para refletir na gestão de risco, tá? E aí, pessoal, quando veio aqui, inclusive a quebra, logo no final da sala, vou voltar com os desenhos aqui, ó. Eu até fiz um desenho aqui, né? Uma linha nessa máxima aqui, ó. Eu fechei a sala meio-dia e 30, tá? Acho que foi meio-dia e 25, tá? Mas eu não peguei essas capturas de liquidez aqui, tá? Eu peguei essa segunda aqui. Só que, pessoal, eu peguei, se eu falar a quantidade de contrato, não dá nem pro cheiro, né? Tá? Tá? Eu fiz, inclusive, eu mandei no grupo de alunos isso aqui, ó. E aí, aqui foi a quebra de estrutura. Presta atenção aqui, tá? Mandei, postei até no Instagram lá, a leitura toda bonitinha lá, né? Tá. E aí, ó, aqui foi o pivô de baixa, tá bom? Mesma coisa que ele tinha feito aqui, ó, ele fez o pivô de baixa, quebrou a estrutura, voltou aqui, ó, nem respeitou, né? Aqui, ó, pessoal, até levemente quebrou, mas eu não peguei, ó, eu falei, pessoal, pra mim tinha que ter corpo real. Depois aí ele até acaba rompendo, né? Engraçado, até fecha a sala, ele volta a romper. E ele volta aonde? Bem onde falhou o pivô aqui, ó, pessoal. Então poderia sair, inclusive, comprado com a ordem pendurada aqui, stop na mínima, tá? E aí eu fiz um print, postei lá no Instagram, postei no grupo de alunos. Vou pro 2 minutos agora, tá? Sobre essa leitura aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui para você. Isso aqui, ó. Nesse momento aqui, eu sei que você vai olhar a POC aqui, ó, mas essa POC ela foi alterada depois, tá? Antes do mercado fazer essa movimentação aqui, ó, para baixo, né? A POC até então estava bem exatamente com 7.640. Pode ver aqui, ó. Aqui era o ponto da POC, exatamente com 7.640. Eu fiz essa ilustração e postei no grupo de alunos e no Instagram. Saí de uma forma mais agressiva, comprada aqui com stop aqui, risco de 5 pontos? Sim, tá? Chegou a pagar 26, tá? Então esse foi o trade, foi muito bom. Teve aluno que tinha tomado a compra aqui já, ó, perdão, aqui, ó, nesse bull trap aqui, tá? Acima dessa barra 127, tá? E aí surfou aqui o que deve ter dado uns 20 pontos. Aí se volta aqui, o que que você vai fazer? Isso aqui ó, é o reteste na captura de liquidez, tá? Deixa eu anotar aqui para ficar bem clássico, né? Então aqui é captura de liquidez, logicamente após quebra, né? Aqui é a micro quebra, porque é pelo intra 2 micro quebra, né? Quando ele rompe esse topo anterior, certo? Captura de liquidez. E aqui é o reteste, tá? Vitor, reteste eu posso entrar por quê no gatilho? Sim. Vitor, eu posso entrar com a ordem pregoada? Sim. Só que na ordem pregoada, geralmente, se o risco for muito alto, eu sugiro 50% pendurado, mais 50% a adição no gatilho, no candle, no bull trap, no martelo, enfim, no candle de indecisão, tá? Então foi essa a leitura, né? Entenderam, pessoal? Leitura básica, né? Leitura básica de uma quebra de estrutura.
Qual que era o ponto que gerava um pouco de desconforto aqui? O fato de que ele falhou pelo 1 minuto, ele falhou três quebras de estrutura ao longo do dia, tá? Nessa aqui ele até rompeu pelo um, só que ele rompeu pelo 2 minutos também. Aqui é o gráfico de 2 minutos, tá? Então ele veio buscar uma liquidez absurda aqui, né? Tá? É isso aí. Entenderam, pessoal? Entenderam a leitura? Deixa eu até ver os 5 minutos aqui. Ó, lembra o exemplo que eu dei no começo da live, ó? Se você olha isso aqui, ó, é um trap da mínima anterior que vem buscar liquidez, ó. Só que se ele está encaixado com uma quebra que já ocorreu, melhor ainda. Que foi de fato o que aconteceu aqui, entendeu? Tá? Então foi essa a leitura do dólar aí, tá? Uma pena aí, eu poderia estar falando aqui para vocês, pessoal, cravamos a mínima do dólar. Ele veio aqui, surfamos na alta, fomos lá no topo aí, ó. Tá? Então inclusive hoje na sala eu até comentei, eu falei assim, eu posso vender e posso comprar o dólar. Tem dia que o mercado tá encaixado só mais para um lado, entendeu? Hoje ele estava aberto a possibilidade para venda e para compra. Falei, qual chegar primeiro eu vou acionar. Como veio a compra antes, catei a compra. Se eu não tivesse comprado, talvez teria vendido. Só se talvez ele viesse aqui, ó, buscar um fechamento, buscar retestar aqui o topo do pivô que falhou, né? Pode ver, tem um pivô maior aqui que falhou, ele desceu, voltaria lá buscar liquidez, venderia daqui e seria vendido. Então entendeu que tudo que eu faço aqui, eu uso base técnica para tomar minha decisão e vai continuar sendo sempre assim, tá? Beleza, pessoal? Essa foi a leitura do dólar futuro aí, tá bom? Lembrando que eu não uso, né, as médias móveis aí curtas nos 5 minutos para vender, tá? Em dado momento, até tinha compartilhado antes que caso ele viesse dar uma condição para venda, a gente venderia, né? Testando o mínimo anterior junto com a VWAP, né? Daria um trade bem encaixado aqui, tá? Tá bom? Acabou não acontecendo, não participei da venda, tá? Foi essa leitura aí, tá, pessoal? Então, tudo, até esse último trade aqui, tudo leitura técnica, tudo buscando argumento técnico para mim tomar minha decisão. Pegou a visão? É isso. E para nós fecharmos com o índice futuro, nós temos aqui, nós temos aqui um movimento muito bonito no índice futuro, tá? E ontem eu já tinha compartilhado sobre essa potencial manipulação. Quando o mercado precifica isso hoje lá em cima, essa movimentação eu tinha já previamente acreditado ontem, né? Quando a gente faz a compra na mínima, até então mínima do dia, eu até fiz essa movimentação lá em cima. Me chamaram de louco na sala. Falaram, não, você é louco, Vitão. E pra você ver que era uma região tão de interesse que ele foi lá hoje, ó. Tá? E, e para mim, pessoal, isso aqui pode ser ou uma distribuição ou uma reacumulação, tá? Então ele pode estar reacumulando para lançar uma nova pernada ampla para cima, pode acontecer. Não descartaria manipulação. Por isso que trabalhar aqui é manipulação, não, distribuição, tá? Para poder voltar a cair. Inclusive, quem adiantou compra hoje, até falei, vai gerenciando a operação, que ele pode vir para romper topo, dito e feito, né? E aí entra um detalhe que eu vou mostrar para vocês. O que foi mapeado antes do pregão abrir? 5 minutos. Eu fiz esse mapeamento aqui, ó. Mostrei sobre os 60 minutos, né? A condição que ele estava apresentando aqui, ó. Ok? Tinha média, inclusive, de 20 aqui, passando aqui por cima, né? Mostrei essa movimentação e ainda deixei claro, a gente vai sair comprado aqui do trap, da captura de liquidez sem fazer o trap, ou vamos olhar para a venda nos pontos intermediários aqui, ó. VWAP, fundo anterior, POC, retração, subir um pouquinho mais, topo do pivô de 60 minutos aqui, ó. Pivô de baixa, retração de 50%, POC também, né? A POC estava um pouco aqui, ó. E aí você deve estar pensando, tá, mas por que que você não vendeu, cara? Mas antes de falar da venda, eu preciso falar da compra, tá? Para mim a compra é um pouquinho abaixo. Um pouquinho abaixo aqui, pessoal, era a compra, tá? Um golinho abaixo é a compra, tá? Um golinho abaixo, tá? Porque se você observar aqui, ó, eu já tinha dado um movimento aqui, ó, de quebra de estrutura, tá?
Então, querendo ou não, se eu marcar onde falhou o último pivô, bacana, ele veio capturar liquidez, tá? Eu esperava aqui, ó, nessa primeira mínima aqui, ó, tá? Detalhe, eu falei 100 pontos, acho que deu menos ainda, tá? Detalhezinho, tá? Uma pena, né? E aí subiu acelerado. Após ele romper essa máxima, até comentei. Vamos olhar para a venda aqui, continuamos olhando, porque essa região foi mapeada antes do pregão abrir. Mas caso ele venha encaixar aqui nessa primeira movimentação aqui para compra, a gente pode uma vez subir comprado, tá? Pena que ele não fez isso, tá? Mas veja que as regiões aqui intermediárias para a venda não acionaram, não teve aqui, ó. Nos 5 minutos, no 1 minuto, no 2 não teve. No um até teve ali, mas eu falei naquele momento, falei, eu não vou entrar na venda. Falei na sala, ó, Kendo 60, não vou entrar na venda. Para mim é um trade de risco que não compensa. Porque se for o fundo dessa ou distribuição ou dessa reacumulação, esse mercado ele pode subir forte. E aí o que que eu preferiria? Que ele viesse buscar o quê? Liquidez. Onde que ele poderia buscar liquidez? Aqui na VWAP, topo anterior, né? Esse primeiro topinho que rompeu aqui, para seguir comprado daqui. Se ele quisesse buscar bem mais liquidez, seria aqui, ó. Porque aqui teve uma falha, ó. O mercado desce, corrige, ó. Depois ele não volta a romper máxima, mas volta a romper mínima de novo, tá? E daí quando ele rompe o topo, posso acreditar que esse é o ponto mais barato da captura de liquidez, tá? Beleza? Só que essa captura de liquidez, caso viesse aqui, seria dentro de uma região que já está capturando liquidez aqui também, entendeu? Então foi essa decisão aí que eu tomei, acabei ficando de fora dessa movimentação linda. Em dado momento até fiz uma pequena brincadeira na sala. Espero que vocês entendam aí, não levem a mal, tá? Mas esse Kendo 14 se apoiou bem na média de 20 dos 5 minutos. Até comentei, né, pessoal? Ó, o PC aí, ó. PC de média aí, né? Na 20, né? E acabou rompendo para cima, né? Não é o que eu opero, né? Logicamente, não peguei. Eu até comentei, inclusive, que eu falei assim: esse tipo de operação aí de pullback aí, até quem opera média móvel às vezes fica de fora, por quê? Porque tá vendo a 200 correr por cima. E até voltei a falar na sala, né? Eu não pego compra aqui, pessoal. Pode explodir para cima. Ou ele volta aqui, ó, encaixar novamente, tá? Encaixar novamente para sair comprado daqui, ou eu vou olhar para venda nessa região. Detalhe que o preço subiu e não quebrou estrutura nos 5 minutos. E foi subindo, 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 subindo. Aqui não paguei o 7,640 no risco, foi subindo, subindo, subindo. Quando chegou lá em cima, e aí isso já perto do fechamento da sala, eu fiz uma análise de fechamento com o pessoal e comentei, falei, pessoal, tivemos apenas uma micro quebrinha no 1 minuto ao longo dessa movimentação da alta aqui, principalmente após romper essa região aqui. E caso ele tenha a primeira micro quebra pelo 1 minuto mesmo, dá para pegar a compra. Claro, a venda, tá? Claro, esperando a captura de liquidez. Pessoal, isso aconteceu no final da sala, tá? Isso aqui aconteceu. Ele veio aqui, ó, capturar a liquidez onde falhou lá em cima, no ponto mais barato? Não. Fez um pullback raso e veio caindo. E a partir daí, só caiu 1.500 pontos a partir do topo, tá? Não peguei esse trap do 210. Teve algum aluno aí que até pegou, tava na sala. Show de bola, tá? Poderia ter pago, né? Principalmente olhando que esse mercado só derreteu a partir daí, ó, 70 pontos de risco, entendeu? Tá? Eu não vou comprar aqui, eu falei na sala, né? Falei, você pode estar receoso de vender porque o mercado está forte na alta, mas para mim é muito mais para venda a região do que compra. Eu não estou olhando somente nos 5 minutos, estou olhando a estrutura do diário, do semanal, de 60 minutos. Então, para mim, o preço está aqui potencialmente numa exaustão e ele pode vir para queda, mas como que a gente vai entrar no trade através de uma micro quebra pelo um, né? Que infelizmente até fez a quebra, mas não voltou a capturar liquidez, tá bom? Aí teria que o quê? Tentar pegar um trade intermediário aqui, né? Ele fez uma acumulação prévia para lançar essa movimentação forte para baixo. E aí foi isso, tá? Foi isso aí, líquido hoje, dia de Coca-Cola e pipoca na mão no índice futuro. Uma boa movimentação, né? Não opero média para pegar esse trade intermediário, tá bom? E as vendas, podem ver, não se encaixaram da maneira como a gente geralmente opera, a gente geralmente aplica aí o método L2, tá? Pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Amanhã às 8h37 tem pré-mercado ao vivo e eu vou trazer os detalhes daquilo que a gente pode esperar para esse dia, tá? Tá potencialmente numa distribuição ou uma reacumulação.
A gente precisa ficar atento a isso. O mercado, ele tem respeitado aqui, ó. Na verdade, ele tem rompido extremidades. Ele rompe mínima, falha e volta, rompe máxima, falha, volta, rompe mínima, tá? Após romper mínima, ele volta, rompe máxima. Pode estar falhando e voltando aqui para baixo? Pode. Esses e todos os demais detalhes para a gente poder operar amanhã e fazer mais um dia valer a pena e mais um dia lucrar no mercado. Às 8h37 eu compartilho com vocês. A mesma coisa no índice futuro também, tá? Perdão, no dólar futuro, tá? Fazer o nosso mapeamento, esperar o mercado abrir, esperamos chegar nas regiões. Se já abrir na região que a gente mapeou, a gente paga o risco, se estiver dentro do risco aceitável. E é assim que funciona todos os dias. Certo, pessoal? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de curtir o vídeo aqui, não esquece de deixar teu comentário, a tua dúvida, a tua pergunta e nos vemos no próximo conteúdo de recap para você que é aluno da sala ao vivo. Nos vemos amanhã às 8h37 pela manhã, tá bom? Bons estudos a todos e até mais. Ah, eu vou deixar isso para a sala amanhã, melhor. Deixar para a sala ao vivo isso. Fui.